Boa noite a todos. Hoje a sessão temática será sobre a oxigenoterapia de alto fluxo. Quem vai apresentar é a doutora Ana Riego, pneumologista, trabalha no Serviço de Cuidados Intensivos do Hospital Santo António. Ana, é só pedir-te para esperar assim 2 ou 3 minutinhos, porque há sempre os atrasados do costume, só para conseguirmos que eles entrem, para não ser mesmo às 9h30. E depois já poderemos começar. Damos 3 minutinhos. Estão-me a conseguir ouvir? Sim, sim, sim. Ok, pronto. E também supostamente estarão-me a ver. Sim, está. Mas eu vou depois tirar aqui o vídeo e fico só com o som, pode ser? Pode ser. Pronto, quando quiseres que eu comece... Sim, eu aviso. Vamos só mesmo dar 2 minutinhos, só para o resto das pessoas entrarem e depois começamos. Conseguem ver o ponteiro? Perfeitamente. Visitas. Isto era uma sessão que já tinha sido agendada, mas depois não se conseguiu fazer e por isso voltamos a agendar agora, porque achamos que era um tema com bastante relevo e por isso voltamos a agendar este mês. Ana, 32, se calhar podemos ir começando, acho que sim. Sim, acho que já estão bastantes pessoas, acho que sim. Sim, acho que sim. Muito bem. Eu vou só tirar aqui o vídeo para não estar aqui a incomodar. O meu nome é Ana Rego, como já verificaram, trabalho na unidade de cuidados intensivos na unidade intermédia da unidade de intensivos do Centro Hospitalar do Porto e sou pneumologista de formação. Os objetivos desta sessão serão fazer um overview sobre a oxigenoterapia nasal de alto fluxo, vamos falar um bocadinho de como funciona, quais os seus efeitos fisiológicos, as melhores indicações, contraindicações, rever algumas nuances do equipamento e também falar sobre o seu papel, que foi bastante importante durante a pandemia Covid. Se eu conseguisse passar os slides. Ora bem, a oxigenoterapia de alto fluxo, tal como a oxigenoterapia convencional e a ventilação não invasiva, fazem parte de uma estratégia terapêutica que se prevê no tratamento da insuficiência respiratória aguda. Fazem parte desta escalada e, no fundo, elas podem se usar de forma concomitante e o seu maior objetivo, obviamente, é prevenir o declínio da função respiratória, oxigenando o paciente, de modo a prevenir a intubação orotraqueal e com ela prevenir ou evitar os grandes riscos associados da intubação, que são a pneumonia associada ao ventilador, o barotrauma ovil e o risco de lesão da via aérea, a necessidade de sedação e obviamente com isto também melhoramos o conforto do doente, porque o doente com uma cânula nasal de alto fluxo preserva a sua capacidade de comunicação, alimentação e defesa da via aérea. A oxigenoterapia de alto fluxo por cânula nasal é uma modalidade terapêutica que assenta nestes 4 parâmetros. Nós vamos ter uma fonte de oxigênio e de ar, com um misturador, que nos permite dar fluxos até 60 litros e FIDO2 até 100%. Vamos ter um umidificador com um circuito aquecido que nos permite, com temperatura de 35 graus e com umidificação, dar ar aquecido e umidificado, e depois cânulas nasais largas, que também elas permitem administrar estes fluxos. São estes 4 componentes que vão ser responsáveis pelos efeitos fisiológicos que depois se transmitem em efeitos clínicos no nosso paciente. Quais são então esses efeitos fisiológicos?
O primeiro, que já falei, será a umidificação e o aquecimento que esta modalidade terapêutica permite, que vai preservar a função mucociliar e dar mais conforto, menos efeitos colaterais. Permite fazer um washout do CO2, a redução do espaço morto nasofaringe e, obviamente, aumentar a ventilação alveolar. Permite um melhor controle da FiO2 até 100%, com uma redução da diluição do oxigênio, como vamos ver. Eu vou mostrar todos estes efeitos com um bocadinho mais de detalhe. Permite também dar um efeito PIP, que obviamente vai ajudar ao recrutamento alveolar, à redução da pleitasias e melhorar a oxigenação, no fundo fazendo aqui uma ponte entre a ventilação não invasiva e a oxigenoterapia convencional. Quando nós falamos de aquecimento e umidificação, nós temos alguns estudos que nos mostram de facto que a umidificação é muito importante. Nós neste trabalho aqui, vocês têm depois aqui um link, podem ir ao YouTube ver, que até é bastante interessante porque se vê isto em movimento. Nós temos aqui um espaço de 15 minutos desta imagem para esta, com umidificação a 100%, e vemos que não há alteração da mucosa do epitélio nasal, enquanto aqui só com o decréscimo de 90% de umidificação, nesses mesmos 15 minutos nós vemos que esta imagem do epitélio nasal ficou praticamente descamada, como se fosse quase uma superfície lunar. Já esta imagem aqui é para chamar a atenção de um trabalho do António Esquinas, que ele dedica-se bastante à ventilação não invasiva, isto não é com alto fluxo, é com ventilação não invasiva, mas ele mostra que em doentes sob ventilação não invasiva, sem umidificação, já ele fez biópsias nasais, foi assim um bocadinho mauzinho, andou a fazer um trabalho com biópsias nasais aos doentes sobre a VNI, e o que se conseguiu verificar é que já havia queratinização do epitélio e até metaplasia desse mesmo epitélio, quando não era aplicada umidificação ativa. Quanto ao washout do CO2, o que nós sabemos é que a cada movimento do ar que está nas cavidades aéreas não chega a ser completamente reciclado e exalado do CO2 que lá existe, não é? Naturalmente. O que não acarreta problemas quando nós estamos em ventilação espontânea normal e em frequências baixas, mas quando nós estamos com altas demandas respiratórias com frequências altas, essa reinalação de CO2 pode ser de facto um problema. O que a cânula nasal de alto fluxo faz é limpar rapidamente esse CO2 que levaria a rebreathing, e é das técnicas não invasivas em que essa limpeza do espaço morto é maior, mais rápida, e também o próprio espaço morto é menor, porque as cânulas não têm propriamente volume como uma máscara de VNI, e que aumentaria de facto, que aumenta o espaço morto. Nesta imagem aqui, é interessante vermos que num doente em ventilação espontânea normal, nós temos o CO2 marcado com um gás, que é o krypton, e que conseguimos ver aqui o CO2, que está dentro das vias aéreas na respiração normal, e aqui é após a aplicação da oxigenoterapia de alto fluxo a 45 litros por minuto, num fluxo ao fim de 500 milissegundos, nós vemos que o CO2 praticamente desapareceu das vias aéreas. Esta é também uma imagem para nós vermos que, obviamente, que se compreende que à medida que aumentamos o fluxo, maior e mais rápida é essa lavagem, essa limpeza da clearance do CO2 a nível das vias aéreas. Já em relação ao controle da FiO2, como é que este mecanismo se processa? Nós sabemos que um doente, quando tem de facto insuficiência respiratória, um doente que está com um drive respiratório aumentado pode precisar de fluxos até 100 litros por minuto, 120 litros por minuto. É o doente que está taquipneico e que vai estar a respirar. Eu estou a imaginar esta respiração, nós temos cerca de X que entra pelo nariz, mas temos uma quantidade de fluxo muito superior que entra pela boca. Se nós neste doente, vou dar aqui este exemplo que é mais claro, colocarmos uma cânula nasal que equivale a FiO2 de 45%, nós vamos ter 6 litros de FiO2 a entrar pelo nariz, mas o nosso doente vai ter fluxos muito superiores pela boca, porque está dispneico, com ar ambiente, que está a uma FiO2 de 21%. Portanto, a diluição, depois a junção destas duas FIs, vai dar um valor muito inferior ao que seria expectável se o doente estivesse a respirar apenas pelo nariz e calmamente. O que o oxigênio de alto fluxo veio fazer foi diminuir esta diferença, porque de facto o doente continua a respirar alto fluxo pela boca, fluxos elevados, mas também pelo nariz, porque conseguimos dar com este equipamento até 60 litros.
o que na oxigenoterapia convencional o máximo que nós conseguimos dar, como sabem, é cerca de 15 litros por minuto quando aplicamos as cânulas, as máscaras de alta concentração ou de alto débito. Quanto ao efeito PIP, o que nós sabemos é que à medida, bem, isto ficou aqui desconfigurado, peço desculpa, à medida que aumentamos o fluxo, deixa eu ver se tem aqui outro slide sem isto, ok. À medida que nós vamos aumentando o fluxo, nós vamos também aumentando a pressão nas vias aéreas superiores e, consequentemente, o volume expiratório no final da expiração. Ou seja, aumentamos a capacidade residual funcional do nosso doente e, com isto, a oxigenação, que é um mecanismo, no fundo, igual ou semelhante ao do SPAP. Embora aqui nós não consigamos atingir os mesmos PIPs que num SPAP tradicional de ventilação não invasiva, mas conseguimos alguma PIP. E o que nós podemos ver aqui é, em termos imagéticos, exatamente isso, com impedância, foram-se aplicando fluxos superiores e vemos que o aumento da capacidade residual funcional do ar intratorácico no final da expiração, que de facto foi aumentando, e aqui consegue-se ver por impedância muito claramente. Também podemos ver aqui que à medida que aumentamos essa pressão na via aérea, vamos reduzir a frequência respiratória, que no fundo é o que nós queremos nestes doentes, é melhorar a função e diminuir este drive, e aumentamos o volume de gás no fim da expiração. É exatamente isto que demonstra este estudo que foi feito em voluntários saudáveis. O que é que nós sabemos mais em relação a este efeito PIP? Nós sabemos que ela é variável, ou seja, ela depende da taxa de fluxo, como vos disse, à medida que aumentamos o fluxo, há uma relação linear entre esta taxa e o aumento da pressão da média na via aérea, que é basicamente linear, mas que ela vai variar se o doente respira com a boca aberta ou respira com a boca fechada, porque, como compreendem, vamos ter uma pressão que se vai perder se o doente respirar com a boca aberta. Vai depender também do tamanho das cânulas em relação às narinas, se nós temos de facto uma selagem eficaz ou não, e inclusivamente da geometria da pele. Por isso, o que nós sabemos dos estudos que existem atualmente é que esta PIP é proporcional ao fluxo, mas é variável. Ela pode ir de 0,7 a 1,6 por cada 10 litros de fluxo, se o doente respirar com a boca fechada, ou pode ir muito, muito inferior, não é? 0,35 seria 3 de PIP por cada 10 litros, se a respiração for de boca aberta. O que nós fazemos mais ou menos para nos guiarmos, para facilitar a situação, é aplicar esta regra 1 centímetro de água para cada 10 litros de fluxo, o que nos deixa no máximo com um fluxo de uma PIP de 6 a 7 litros quando nós aplicamos o fluxo máximo por exemplo, de um equipamento do Ervo 2, que é os 60 litros por minuto. Estes efeitos fisiológicos, de facto, o que nos interessa nestes efeitos é que eles depois vão manifestar em efeitos clínicos, e é essa, de facto, a aplicação da oxigenoterapia de alto fluxo, que é, com estes 4 efeitos fisiológicos nós vamos conseguir levar ao melhor recrutamento alveolar, a melhor compliance, e isto tudo vai se traduzir em diminuição da frequência respiratória, do drive respiratório, do trabalho respiratório e, obviamente, maior conforto também do nosso paciente e melhoria clínica, que é o nosso objetivo. Estes efeitos são, de facto, rápidos a acontecer quando nós aplicamos quer a ventilação não invasiva, quer o alto fluxo. Nós vemos rapidamente, nos primeiros 15 minutos, haver já alguma alteração. E ao mãe, aqui diz qual preferias fazer, dormir na banheira ou dormir no quarto de espelho? Eu gostaria de dormir nos quartos. É muito bom. Vemos que a dispneia e a frequência respiratória começam rapidamente a diminuir, que é o primeiro sinal que a nossa terapia está a ser eficaz. Depois temos a oxigenação, que também começa a melhorar, e mais tarde a retração supraclavicular ou a sincronia, ou seja, os músculos acessórios da respiração também a diminuir na sua utilização. Mãe, eu não sei ver esses coisas. Quanto ao equipamento, vocês estão a ouvir alguma criança? Comer o mesmo prato todos os Alguém dias está para com sempre. o microfone ligado? Estamos. Ver a mesma série. Não. Ok. Quanto aos equipamentos, nós temos vários tipos de equipamentos de alto fluxo. Basicamente eles dividem-se em 3 tipos: os que são de misturadores ou blenders, os que são de turbina e os que têm o efeito Venturi. Estes são um bocadinho mais difíceis de utilizar pelo ruído.
Os que se usam mais frequentemente são estes dois, que penso que também a maior parte das pessoas é com esses que terá tido contacto, mesmo agora durante o Covid, foram os mais usados. Eu vou falar um bocadinho só do Airvo e do Vapotherm, que são os mais utilizados. O Airvo 2 tem aqueles 4 componentes que vos falei, permite fluxo até 60 litros, FIDO2 até 100% e tem 3 níveis de regulamento de temperatura, tem modo adulto e pediátrico e é muito simples, muito empírico de regular, sendo que há algumas nuances depois na monitorização que são importantes de verificar só na utilização clínica. Há uma app muito interessante que dá para telemóvel e que dá para usar e para ver todas essas dificuldades que podem surgir e resolução de problemas. Eu relembro aqui que ele não tem bateria, portanto não permite o transporte do doente. Imaginemos que temos um doente grave que está a fazer alto fluxo numa enfermaria de modo temporário para ser transferido para uma sala de emergência ou uns cuidados intensivos. Este equipamento não permite fazer esse transporte, porque não tem bateria. Não quer dizer que não seja possível, ele é preparado para isso ser possível, no entanto as baterias são bastante caras e a maior parte dos equipamentos ainda não tem. E relembro outra nuance também importante, é que ele necessita de 55 minutos para desinfecção, ou seja, se nós estivermos à espera do equipamento para utilizar outro doente, temos de ter em atenção que se não tivermos mais equipamentos, temos que ter este tempo entre um paciente e outro em mínimo. Quanto à regulação da FIDO2 nos aparelhos de alto fluxo, o que nós, efetivamente no Airvo 2, o que nós necessitamos é ter um caudalímetro, não é? Que tem que ir até 70 litros por minuto, os caudalímetros de 15 litros por minuto também servem, mas nunca nos chegarão a FIDO2 100%, portanto normalmente temos um caudalímetro próprio quando queremos chegar a essas FIs mais elevadas, e esse oxigênio que vai sair do caudalímetro vai-se misturar com o fluxo que é gerado ou que sai do ar ambiente e que está a 21%, portanto facilmente se compreende que à medida que nós aumentamos o fluxo, ou que regulamos o fluxo, a FIDO2 vai diminuindo, porque a mistura entre o oxigênio que nós estamos a fornecer e o oxigênio que vem do ar ambiente a 21% vai reduzir esta mistura. Se nós quisermos manter a mesma FIDO2, temos que obviamente ir ao caudalímetro e aumentar. Portanto, se nós temos que ter sempre atenção que cada vez que aumentamos o fluxo e quisermos manter a mesma FIDO2, temos que ir ao caudalímetro e aumentar o oxigênio para que o nível se equilibre. Por exemplo, o Vapotherm já não tem este problema porque nós regulamos a FIDO2 tal como regulamos, por exemplo, no V60 ou em outros ventiladores, regulamos diretamente no equipamento e ele faz de facto essa mistura. Quanto aos interfaces, nós temos vários tipos de cânulas, para adulto, para traqueostomia, para júnior e para criança, e há também um adaptador para máscara de traqueostomia, e é importante saber que há vários tamanhos, não é um tamanho único, e isto é muito importante na sua adaptação às narinas, como já vou mostrar. E também há regulações que são recomendadas para umas e para outras cânulas, nomeadamente as cânulas pediátricas não vão, quando nós mudamos para o modo pediátrico, não é a cânula, quando mudamos no equipamento para o modo pediátrico, o fluxo não sobe acima de 20 na mais pequenina, na júnior não sobe acima dos 25, as adultas é que vão até 60 litros. E para essas a recomendação de temperatura na pediátrica é 34 e não os 37 que é recomendado na maioria das terapias do adulto. Só para vos mostrar aqui que quando nós adaptamos a cânula, o tamanho é extremamente importante porque a cânula não deve ocluir totalmente a narina, deve haver pelo menos uma ocupação de cerca de 50%, é assim que estará correto, para permitir que também haja alguma exalação. E é muito importante nós verificarmos que a cânula fica, que a cânula fica aqui bem encerrada, porque se isto não ficar bem encerrado pode haver fugas enormes por aqui, obviamente também gerando aerossóis que podem contaminar outros doentes e profissionais de saúde e obviamente diminuir o fluxo. Eu falo sempre nisto, que é sempre uma questão que se levanta da terapia inalatória, quer com a VNI, com o alto fluxo, o que se sabe é que a deposição de fármacos a nível do pulmão vai diminuindo
com o aumento do fluxo, que é lógico, não é? Quanto mais fluxo há, maior lavagem, portanto é menor a deposição de um fármaco a nível do pulmão. Por isso, se nós quisermos de facto que o fármaco chegue efetivamente ao pulmão, durante os períodos de nebulização podemos reduzir um pouco o fluxo, não reduzindo a FiO2, se não for o caso, e depois aumentar depois de terminarmos, mas é possível fazer com fluxo de 60 litros. O que é que é o nebulizador mais recomendado nestes casos? O fornecedor garante que a melhor, e de facto é o que também está recomendado com a ventilação não invasiva, o melhor método para administrar terapia inalatória são os nebulizadores de malha vibratória. Este exemplo que tenho aqui é do Aerogenes, que é o que nós também temos no serviço, e vemos que quando utilizado no próprio sistema, há uma peça de adaptação, neste caso não é uma peça de adaptação, é a própria panela que tem uma referência própria, portanto toda a panela de umidificação é outra, quando tem o adaptador do nebulizador, e deve ser usado no lado seco da panela. Isto seria o melhor método. Não havendo essa possibilidade, o fornecedor também refere que é possível fazer com câmara expansora, no fundo, que é este copo que se chama Ultra e que pode ser feito ou com uma peça bucal ou com uma máscara simples. Quando não temos estes nebulizadores de malha vibratória, que acontece não haver, nós podemos fazer com uma câmara expansora e com pressurizados, que será efetivamente uma outra possibilidade. Este exemplo, só para vos mostrar outro tipo de equipamento, é o Vapotherm, que nós também tivemos aqui no Santo António, mas foi muito pouco utilizado, foi apenas durante o Covid, numa das unidades. Ele tem um método de ação um pouco diferente e, portanto, o fluxo só vai até 40 litros, não chega a 60. No entanto, estes 40 litros são equivalentes aos 60 do Airvo 2, porque ele tem uma tecnologia diferente que permite que isso assim aconteça. Também dá FiO2 até 100, temperaturas até 43, muito mais elevadas, e tem uma bateria de 15 minutos, este sim permite-se desligar da corrente, não vai abaixo, mas esta bateria também é só para situações de emergência, não permite fazer transportes, porque demora 15 minutos e não dá para arriscar. Já em termos de infecção é muito mais rápido, o que permite utilizar entre doentes com outra rapidez. Estas cânulas que se usam no Vapotherm, como veem, são super fininhas, são muito semelhantes às cânulas nasais convencionais e é aqui que reside, de facto, a técnica que eles chamam o High Velocity Nasal Insufflation, porque apenas por este momento mecânico em que há uma redução do caudal, obviamente que isto leva a aumento da velocidade e com o aumento da velocidade nós vamos aumentar a ventilação alveolar. Também deixo-vos aqui um link, depois se quiserem ver, porque este link também mostra como a terapia funciona e dá algumas informações e inclusivamente também bibliografia interessante para pesquisa. O que de facto o fornecedor diz, e há os estudos que foram feitos até o momento, mostram que por ter essa velocidade superior, quando atingimos assim, isto seria no alto fluxo normal, não é? Que vai até 60 litros, para um fluxo de 40, que é o máximo de Vapotherm, vem que a velocidade é muito inferior na oxigenoterapia nasal de alto fluxo. É por isso que eles reclamam que eles têm uma capacidade muito mais eficiente de reduzir o CO2 e que comparam-se inclusivamente à ventilação não invasiva, quando em detrimento da oxigenoterapia nasal convencional, neste caso o Airvo 2. Também aqui a terapia inalatória recomendada é a mesma, é com os nebulizadores de malha vibratória, com peça obviamente incorporada no sistema de adaptação. Mas então, posto isto, falando um bocadinho do equipamento e dos seus efeitos, onde é que, ou quais são as melhores situações clínicas em que a oxigenoterapia pode ser usada e em que apresenta melhores resultados? Nós sabemos que ela se usa nesta escalada de tratamento de insuficiência respiratória e que de facto a sua grande capacidade é de oxigenação, embora tenha algum efeito PIP,
Portanto, não é difícil entender que a principal indicação é a insuficiência respiratória hipoxémica aguda. No entanto, isto é um grupo muito heterogéneo, aqui cai muita coisa, desde a insuficiência hipoxémica de novo, a RDS, a pneumonia da comunidade, a pneumonia viral, agora o Covid, sobretudo, os imunocomprometidos, e portanto nós sabendo que este grupo é heterogéneo, os seus outcomes também serão diferentes conforme a patologia. Com o seu uso mais generalizado e com o incremento da experiência que temos tido, a oxigenoterapia de alto fluxo aparece também indicada em muitas outras situações que não apenas para tratamento da insuficiência respiratória, nomeadamente aparece como uma possibilidade no desmame ventilatório, no apoio a técnicas de broncoscopia e intubação, por exemplo, na unidade nós fazemos em doente acordado com alto fluxo, fazemos neste momento broncoscopia, que seria muito mais difícil fazer noutras situações clínicas em doentes com insuficiência respiratória grave, porque continuamos a permitir dar FIs de O2 elevadas enquanto fazemos o procedimento. Pode-se usar também no IMPOI a intubação e na insuficiência respiratória hipercápnica também se começa a utilizar, embora tenha menos evidência científica do que obviamente a VNI, como se compreende, e também tem sido utilizado nas decisões de não intubação, cuidados de fim de vida, e de modo inclusivamente paliativo. Este trabalho é apenas uma súmula dos vários estudos que compararam a utilização da oxigenoterapia nasal de fluxo em diversas circunstâncias. Eu não vou detalhar agora aqui porque nem tempo teríamos para isso, mas deixo-vos porque é um artigo interessante que é o We Are in Review, isto já é de 2019, portanto é prévio ao Covid-19, e mostra que para variadas circunstâncias, quais são as comparações que se fizeram, porque isto basicamente é uma meta-análise em que revê vários estudos, portanto acho interessante verificarem que já em 2019 ela se utilizava, obviamente, sobretudo na insuficiência respiratória hipoxémica, mas já se utilizava também no suporte na endoscopia, neste caso a broncoscopia, e no DPOC, inclusivamente nas exacerbações, não só no DPOC estável. Por ter surgido tanta indicação e perante estas amálgama toda de indicações, a European Respiratory Society desenvolveu umas guidelines clínicas que são recentes, bastante recentes, ainda estão em publicação, relativamente às melhores indicações para a utilização da oxigenoterapia de alto fluxo. O que eles fizeram foi, a partir de uma série de situações clínicas, como aquelas que vimos atrás, teceram recomendações quanto à utilização da oxigenoterapia de alto fluxo relativamente à oxigenoterapia convencional e à VNI. De notar que foram fazendo várias questões e tentaram ver com os estudos existentes respostas para estas questões, mas de notar que todas estas recomendações são recomendações condicionais e praticamente todas com nível moderado ou baixo nível de evidência. Eu fiz só este quadrinho para resumir. Na hipoxémica, de facto, a oxigenoterapia mostrou ser melhor do que a VNI e que a oxigenoterapia convencional. Nas paragens de ventilação não invasiva, por exemplo, quando fazemos paragens para alimentação, inclusivamente para nebulizações, a oxigenoterapia convencional é inferior à ONAF. Quando utilizamos a ONAF em pós-extubação de pós-operatórios com baixo risco de complicações, elas são iguais em termos de outcome, mas se for um doente já com risco de complicações respiratórias, a oxigenoterapia convencional fica atrás da ventilação não invasiva e da ONAF, que são equivalentes. No pós-extubação de doentes não cirúrgicos, quer na insuficiência respiratória hipercápnica, a VNI foi superior às outras duas. O que é importante nós termos em mente é que muitas vezes nós temos que utilizar estas terapias em alternância umas com as outras, e aí temos certamente melhores resultados. Quanto às suas limitações e contraindicações, elas não são propriamente muitas, são raras, não é? As contraindicações basicamente são uma paragem cardíaca, necessidade de intubação imediata. As limitações serão relativas à utilização do interface, nomeadamente uma obstrução nasal severa, uma epistaxis não controlada, trauma, cirurgia nasal, que não nos permitam utilizar o interface, e há alguns constrangimentos que são, no fundo, também efeitos laterais
que podem ocorrer durante a terapia e que podem levar ao desconforto e à não utilização do paciente, nomeadamente a irritação da mucosa, rinorreia persistente. Muitas vezes a temperatura, os doentes queixam-se muitas vezes que o 37, a temperatura 37 no ARVO 2, que é muito quente. Nós muitas vezes temos que baixar para 34 e às vezes até para 31, porque o doente não tolera as temperaturas elevadas. E obviamente o ruído também pode ser. Há outro constrangimento que surgiu mais recentemente, que se calhar não falávamos tanto, que é de facto o risco da aerosolização e contaminação dos outros doentes e dos profissionais de saúde. E isto de facto foi importante durante o Covid e leva-nos aqui um bocadinho ao que eu vos também queria falar sobre o papel da ONAF durante a pandemia. A verdade é que durante a primeira vaga, primeiríssima vaga, nós praticamente não usamos oxigenoterapia nasal de alto fluxo porque houve muitas dúvidas, muitas limitações, muitos constrangimentos. Por um lado havia o risco de aerosolização, da disseminação viral com o potencial risco de contaminação dos profissionais de saúde, que limitou muito a utilização desta terapia apenas a quartos de pressão negativa, em situação de isolamento máximo, como é óbvio, porque também não sabíamos efetivamente qual o risco, mas por outro lado havia também o receio que esta lesão, o patient self-inflicted lung injury levasse a um aumento da mortalidade, que houvesse um atraso nas decisões de fim de vida e sobretudo atraso na intubação. E portanto perante isto houve uma parca utilização na primeira fase. Claro que com a experiência houve uma mudança obviamente de paradigma que leva a que nós agora utilizamos, ou seja, talvez a primeira linha de utilização no Covid em todos os hospitais e em todo o mundo. Porque é que nós mudámos este pensamento? Primeiro porque obviamente fomos tendo experiência em relação a isso e porque de facto se provou que esse risco da aerosolização não era assim tão alto e tão real como nós imaginámos. Este trabalho, que é do ano 2020, mostra claramente que, por exemplo, a utilização de oxigenoterapia a 100 litros por minuto tem uma dispersão de cerca de 17 centímetros no ar, enquanto uma simples máscara de Venturi com uma FIDO2 de 40%, com um fluxo de 45 de 6 litros por minuto, gera uma dispersão de quase 40 centímetros, ou seja, é muito superior até uma máscara de Venturi, coisas que no início nós não sabíamos e achávamos que de facto era muito, muito superior a outros métodos de oxigenoterapia, o que se provou que de facto não era assim. Inclusivamente nesta imagem, também vemos aqui a utilização da canoa de alto fluxo a 10, a 30 e a 60 litros. Nós neste trabalho o que eles mostraram foi que com uma oxigenoterapia a 60 litros a dispersão aqui do aerossol ia até 17 centímetros e quando comparávamos com um SPAP, que se achava que era muito menos, a 20 centímetros, isto está ao contrário, devia estar equivalente aqui, mas está a aumentar daqui para aqui, com 20 centímetros de SPAP, a geração de aerossóis é superior e chega até aos 20 centímetros. Portanto, o que de facto nós concluímos é que isto veio-nos mostrar que de facto os aerossóis não eram assim tão graves, ou a dispersão, mas por outro lado também não nos podemos esquecer que isto são trabalhos feitos em modelo de simulador de laboratório, portanto temos que depois extrapolar isto para a realidade, em que o doente tosse, em que o doente se mexa, em que o doente tem a cânula mal colocada e nunca poderemos deixar porque vimos estes trabalhos, deixar de nos protegermos e proteger os outros pacientes. Então nós devemos considerar de facto que estas terapias não invasivas continuam a ser geradoras de aerossóis, embora não tanto como achássemos, e obviamente usar os EPIs adequados à nossa proteção. Para minimizar esse risco, nós também devemos utilizar, ou melhor, o doente que faz terapia de alto fluxo deve usar máscara cirúrgica. Se nós colocamos máscara cirúrgica nos doentes que estão internados em ventilação espontânea, muito mais nestes doentes em que sabemos que estão a gerar aerossóis, portanto, não faz sentido não o fazer. Portanto, se nós utilizamos, os outros doentes também utilizam, o doente com a cânula nasal também deve usar. E surgiram vários trabalhos que mostraram, aqui temos três circunstâncias diferentes, ventilação espontânea, uma máscara de baixo fluxo e uma oxigenoterapia nasal de alto fluxo sem máscara cirúrgica, vejam a dispersão de aerossóis, e aqui com máscara praticamente desaparece. Por outro lado, também há um trabalho engraçado que nos mostra que
no fundo, usar uma máscara cirúrgica pode aumentar a oxigenação. Porquê? Porque nos vai fazer um efeito de boca fechada. Lembram-se que eu disse no início que se o doente respirar com boca fechada, vamos ter um efeito de PIP superior. Portanto, no fundo o que faz, isto foi sem utilizar a máscara, aqui com máscara e depois de retirar a máscara, concluímos que aumentou cerca de 2% na saturação. Portanto, isto foi apenas um estudo, mas vale o que vale, mas é interessante também pensar que isso poderá acontecer. Por este motivo, a máscara cirúrgica no doente que está sob a oxigenoterapia de alto fluxo é recomendada pela maior parte das sociedades, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, a Sociedade Europeia de Doentes Respiratórios, a Sociedade Espanhola, a Chinesa, todos recomendam a sua utilização. Quanto ao outro lado, havia o lado do constrangimento da disseminação aos profissionais de saúde, que falamos, e por outro lado havia o risco, que falamos da lesão infligida ou infligida e do atraso da intubação e do aumento da mortalidade. O que se sabe é que nestes doentes, se nós mantivermos um doente em ventilação espontânea com oxigenoterapia, mas com alto drive respiratório, com frequências respiratórias elevadas, dispneico, nós estamos a contribuir para esta lesão de uma forma cabal. E portanto o que se sabe é que isto é um ciclo vicioso que se vai perpetuando e que acontece porque há um aumento da pressão transpulmonar com overdistensão, há uma distribuição não homogénea da pressão transpulmonar, neste doente em ventilação espontânea com drive aumentada, que leva a uma abertura e encerramento cíclico de regiões não dependentes com um tal fenómeno de pêndulo que leva ao aumento da pressão transvascular e edema pulmonar, que no fundo é este ciclo vicioso que se vai agravando. Daí que há vários estudos a mostrarem que de facto o doente em ventilação espontânea não está livre e está de facto até menos protegido do que o doente em ventilação mecânica. Este é um trabalho também de laboratório, portanto feito em modelo animal, em que temos aqui dois tempos, o T1 que será o T0 e aqui 3 horas depois de um animal com ventilação mecânica protetora, com baixo volume corrente, e temos aqui um doente com também lesão pulmonar, mas em ventilação espontânea com alta drive respiratória. Reparem aqui nas zonas de distensão volumétrica que são claramente superiores no doente que está em ventilação espontânea, em detrimento do doente em ventilação mecânica. E esta histologia é de facto do mesmo trabalho, e o que isto nos mostra em termos microscópicos o que é que está a acontecer naqueles pulmões. Aqui nós temos um doente em ventilação, o doente que estaria em ventilação, o animal, peço desculpa, em ventilação espontânea, mas sem lesão pulmonar, praticamente não há grande lesão. Aqui temos o doente que está em ventilação mecânica invasiva, mas com uma ventilação protetora com volume corrente baixo, e vemos aqui apenas alguns detalhes aqui de extravasamento vascular, aqui com maior ampliação, e aqui toda esta lesão é no doente em ventilação espontânea também com lesão pulmonar aguda e que está com alto drive respiratório, ou seja, seria o equivalente àquela imagem que vimos atrás. E o que nós podemos ver aqui é que esta lesão, o patient self-inflicted lung injury, vai levar a ruptura alveolar, vai levar à presença de hemorragia perivascular, que se vê nestes dois, e a chamada, de facto, depois de um infiltrado leucocitário com polimorfonucleares e linfócitos. Portanto, quando é que nós, e tentando evitar esta circunstância, devemos iniciar o alto fluxo? O mais precocemente possível. Quando o doente já se encontra nesta fase H, com o drive respiratório aumentado, perpetuando estes trials de alto fluxo por longos períodos, nós podemos de facto agravar este dano alveolar difuso que está a acontecer nesta fase. E, portanto, quando nós definimos os critérios para início da oxigenoterapia, há sempre a dúvida de quando iniciar. E o que não é claro é que há ou não há vantagem em iniciar mais cedo. Claro que há vantagem mediante tudo isto que eu falei até agora. Estes critérios foram publicados num artigo bastante interessante na revista da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, pelo professor Vinck e o Rafael Scala, mostram-nos
o percurso, não é? Os algoritmos de utilização do alto fluxo e da ventilação não invasiva em doentes com Covid. Este trabalho é feito para doentes com Covid. E de facto o que eles definem é que há dois tipos de critérios de início, que seria o early start ou o começo precoce, que seria, como veem, que são doentes que basicamente é o doente que ainda está numa enfermaria, que têm rácios ainda elevados, que ainda têm saturações acima de 92 e que estão com oxigênio a 5 litros. O que se preconiza, se nós utilizássemos alto fluxo nestes pacientes, poderíamos prevenir chegar àquela lesão self-inflicted. O late start será o doente que é o doente que nos aparecia durante o Covid, né? Até porque não havia equipamentos para começar alto fluxo em todos os pacientes com os critérios do early start, e portanto era o doente que nos aparecia nos intensivos, já doentes que vinham com máscara de alta concentração, com saturações abaixo de 92 e com rácios já de abaixo de 150 e muitas vezes até abaixo de 100. Se é difícil definir quando começar, mais difícil é definir o quando parar. E aqui há a grande preocupação do risco de atraso de intubação. Um dos maiores desafios, de facto, é identificar que doentes, em que doentes é que a ONAF pode falhar, e uma vez que este atraso de intubação pode resultar em piores outcomes. Para nós definirmos esse ponto de viragem, quando o doente deve ser intubado, há algumas ferramentas que se desenvolveram que nos podem, de facto, ajudar. Uma delas é o índice de ROX, que basicamente é um índice muito simples de utilizar, porque não precisa sequer de uma gasometria, basta a saturação periférica de oxigênio, a FiO2 do doente e a frequência respiratória. E é uma ferramenta que nos ajuda a identificar a necessidade, ou que nos ajuda a definir de modo precoce doentes que podem entrar em falência e necessitar de intubação. E eu relembro que este ROX Index não foi desenvolvido para ser utilizado no Covid. Ele foi desenvolvido antes da pandemia para a utilização do alto fluxo do doente com insuficiência respiratória. Foi inclusivamente para a pneumonia bacteriana. Claro que nesta fase ele foi extrapolado para a utilização no Covid e já há alguns trabalhos que vieram validar a sua utilização. Eu só mostro aqui um exemplo de como isto é fácil de utilizar e que também nos mostra como, de facto, o doente com insuficiência respiratória, com frequências respiratórias aumentadas, tem de facto um risco grave de intubação, e isto vem de acordo com o que eu acabei de falar, do doente que se mantém com um drive elevado. Vou dar este exemplo de 3 cenários diferentes. Um doente que tem uma saturação de O2 de 94%. E que está a fazer uma FiO2 de 100 e que tem uma frequência respiratória de 15 ciclos por minuto, nós calculamos o ROX e o ROX dá-nos 6,27, ou seja, é um valor que ele quanto mais baixo, maior é o risco de progressão para a intubação, é um valor elevado e diz-nos que o doente tem baixo risco de progressão para a intubação. Aqui estamos tranquilos, o doente está a respirar, está eupneico, não é? Está tranquilo. Aqui temos um doente que está, de repente, com 20 ciclos por minuto. Nós vamos calcular o ROX e ele passou para 4,70, ou seja, já é um doente que deve ser monitorizado perto e deve ser reavaliado após 2 horas e recalcular este índice. O mesmo doente, passado meia hora, está com frequência respiratória mais alta, a aumentar o drive respiratório, calculamos o ROX e ele é 3,76, ou seja, está a baixar, e aqui o risco de falência é elevado e devemos considerar intubar o doente. Relembro que isto é um índice que não é para ser isolado, ser utilizado isoladamente. Ele é muito fácil de utilizar porque é não invasivo, como disse, não precisamos de uma gasometria para fazer este índice, basta olhar para o doente, ver o uso, até às vezes olhar para o doente é mais fácil de calcular o ROX, porque se nós olharmos para o doente e ele tiver com claros sinais de dificuldade respiratória, nem precisamos do ROX, não é? Mas é um índice que pode ser calculado de modo remoto, por exemplo, durante a pandemia, houve doentes que ficaram em quarto de expressão negativa, que estavam com telemetria e até com vídeo, e portanto poderia ser de facto importante calcular, e pode de facto identificar precocemente estes doentes que estão a fazer o shift para o agravamento. A combinação deste ROX com o senso clínico e com outros parâmetros pode ser de facto uma ferramenta importante na monitorização destes doentes. Eu relembro
que o julgamento clínico, obviamente, não deve ser ultrapassado por scores, portanto, nós decidimos mais com a nossa intuição e com outros dados do que propriamente só com um número, e que é importante a causa da insuficiência respiratória. Como vos falei, ele não foi desenvolvido, este índice, para a aplicação no Covid, foi para a pneumonia bacteriana, e, portanto, nós, ao aplicarmos noutras causas de insuficiência respiratória, temos que ter em atenção também essa validação. E, obviamente, o intuito disto tudo é não atrasar a intubação. Para tal, nós precisamos de monitorizar o doente e definir quando é que está tudo a correr bem e quando é que está tudo a correr mal e como é que nós vamos parar ou progredir nesta escalada terapêutica da insuficiência respiratória. Nós desenvolvemos este protocolo no início do Covid no nosso serviço, mas que obviamente que é extrapolado por toda a literatura. Quando configuramos, os nossos objetivos são ir aumentando a FIDO2 para termos saturações entre os 92 e 96, irmos aumentando o fluxo para termos frequências respiratórias abaixo dos 25 e irmos aumentando a temperatura para dar conforto e tolerância ao nosso doente. Portanto, vai ser, como vos dizia há bocado, o doente, se calhar com 37 não consegue tolerar, nós baixamos para 34. Isto vai ser um meio termo entre a tolerância do doente e o conforto. Vamos, obviamente, fazer esta monitorização horária e que deve incluir claramente todos os parâmetros vitais e ir calculando o ROX à medida que vamos reavaliando. Portanto, quando é que nós definimos que está tudo a correr muito bem e que há sucesso? Quando o doente se mantém com saturações dentro do alvo, quando se mantém com frequências respiratórias baixas, quando está eupneico, quando está confortável, tolerância, e quando temos o tal índice de ROX persistentemente acima de 4,88, que era aquele cutoff de intubação. E, portanto, quando está tudo a correr muito bem e o nosso doente está a melhorar, nós também temos de saber como é que paramos a oxigenoterapia. O desmame da oxigenoterapia também levanta grandes controvérsias, não é linear em todos os trabalhos, nem a maneira como ele é feito. Nós extrapolamos ou usamos aqui na unidade um algoritmo que foi derivado deste artigo de 2017, que foi publicado na RS, e basicamente é uma forma de o fazer. O lógico é que nós primeiro reduzamos a FIDO2, até porque ao reduzir o fluxo estamos a tirar a PIP, portanto o que nós queremos reduzir no fim é o fluxo e a PIP, portanto vamos reduzindo a FIDO2. Quando ela está abaixo de 40%, começamos a reduzir o fluxo a cada 5, 10 litros a cada 1 a 2 horas. Nós muitas vezes fazemos isto mais rápido, fazemos a cada meia hora, reduzimos logo 10 ou 15. Se o doente estiver bem, se não desaturar, podemos fazê-lo mais rápido, não é? Claro que ele está monitorizado. E quando temos o doente que está abaixo de 15 litros por minuto, que o FIDO2 de 40, 50, às vezes com 50 já retiramos, nós tiramos o alto fluxo e começamos ao 2 convencional. E depois é observar, se o doente ficar novamente com insuficiência respiratória, ou dispneico, ou aumentar a frequência, voltamos a colocar alto fluxo. Se o doente ficar bem, está o desmame feito para uma terapia mais simples. Por outro lado, o que é que nós definimos como falência da oxigenoterapia de alto fluxo? É basicamente o doente que não melhora, não é? Mantém frequências acima de 35, saturações baixas, uso de músculos acessórios, o doente que desenvolve acidose respiratória, instabilidade hemodinâmica, alteração do estado de consciência, que no fundo são quase tudo critérios quase de intubação. Óbvio que durante o Covid utilizamos também o ROX, mas antes de passar à intubação houve aqui, sobretudo nas duas últimas vagas, como vos falei, na primeira não foi muito utilizado nem a ONAF nem a VNI, mas o que se preconiza atualmente é que fazer sempre um trial a não ser que haja uma indicação óbvia e clara para a intubação imediata, fazer também um trial de CPAP entre uma e outra. Isto às vezes passa e às vezes não. A grande controvérsia que continua até hoje é quando intubar estes pacientes. E de facto, estas frases estão assim umas frases meias filosóficas que foram saindo de vários estudos ou até de vários momentos de opinião, e eu gostei particularmente desta, que no fundo isto é mais uma questão filosófica do que ciência, porque os estudos não são claros a dizer se a intubação precoce ou se a intubação tardia são preferíveis num ou noutro, e o julgamento clínico e a maior parte dos estudos que eu verifiquei, e que li, e das meta-análises que existem, mostram que de facto os critérios não eram uniformes dos estudos para os outros, o que mostra a dificuldade que existe também nesta decisão. Intubação precoce versus tardia.
há muitos estudos a falar sobre isto, eu mostro só estes dois, porque no fundo fazem uma meta-análise de vários outros, e basicamente o que nos diz foi que o timing de intubação não parece estar associado com um pior outcome, e este aqui que fez uma síntese de uma meta-análise em que envolveu-se estudos com cerca de 9.000 doentes, também chegou à conclusão que o timing de intubação não tem propriamente grande efeito, quer na mortalidade, quer na morbilidade. Sendo que a definição do precoce para tardio, aqui é basicamente o tempo. Neste estudo o que eles definiram foi precoce nas primeiras 24 horas de entrada nos intensivos e tardio após as 24 horas, o que é um bocadinho diferente de estudos para estudos. Quanto aos critérios para intubar, os critérios para intubar no Covid são semelhantes a todas as causas de insuficiência respiratória, com algumas nuances em termos de oxigenação, que se calhar mudaram aqui um pouco. Obviamente nós temos muitos estudos também que nos falam dos seus critérios de intubação, eu também selecionei aqui dois que são mais interessantes. Este é o mesmo do professor Vinck e do professor Scala, porque eles fizeram uma meta-análise muito interessante sobre o uso das terapias não invasivas, e basicamente o que eles declaram como critérios para intubação seriam os critérios major, não é? Que é a paragem cardíaca, a paragem respiratória com inconsciência, a instabilidade hemodinâmica importante, a intolerância aos interfaces, portanto, que são os critérios que existem para outras causas de insuficiência respiratória, e depois os critérios menor que têm a ver com a redução da relação PaO2-FiO2 abaixo de 100, ou uma redução de 20%, ou um aumento de 20% na PaCO2, ou, como vocês veem, os critérios não são uniformes e são difíceis de extrapolar e são muito variáveis, porque de facto o que eles refletem é a dificuldade nesta decisão para uma extrapolação para critérios universais. Quando nós vamos tentar, e de facto foi uma das grandes dificuldades e que variava de local para local, de equipa para equipa, de hospital para hospital, eram de facto os critérios para intubação. Aqui é exatamente a mesma coisa, se vocês verificarem, são os critérios que acontecem em qualquer patologia, e depois eles foram um bocadinho mais sistemáticos, que era o dispneia usando SPAP, mantendo uma frequência respiratória de 30 e uma saturação abaixo de 92 com FiO2 de 60. Pronto, um bocadinho mais claros do que aqui, que reflete no fundo a dificuldade de sumariar estes critérios. Para terminar, só dizer que de facto a oxigenoterapia de alto fluxo tem importantes efeitos fisiológicos, aqueles 4 que falei, que vão melhorar a oxigenação e o conforto do paciente, que a ONAF é para doentes selecionados, ela tecnicamente não é difícil, mas os doentes é que não são fáceis, e portanto um doente grave, com insuficiência respiratória grave, a precisar de FiO2 acima de 60%, nunca deve estar a fazer isto fora de um ambiente controlado, nível 2 ou nível 3. O desenvolvimento destas novas guidelines que vos falei veio clarificar melhor as suas indicações, usar precocemente e obviamente no mundo ideal e tendo nós imensos equipamentos, poderíamos prevenir a lesão autoinfligida. O doente com insuficiência respiratória grave, como disse acima, não deve ser efetuado um trial VNI fora de nível 2, nível 3, como compreendem, porque é um doente que pode precisar de intubação imediata. O ROX ajuda-nos nas decisões, mas não substitui o julgamento clínico, e a pandemia viral, obviamente, vai reforçar a sua utilização. Era uma terapia que nós já utilizávamos de modo contínuo na nossa unidade desde 2019, que acho que foi desde 2017, foi quando tivemos os primeiros equipamentos à experiência, mas estávamos a utilizá-lo apenas na pneumonia viral, na pneumonia bacteriana, e portanto, de facto, esta pandemia vem-nos clarificar muito mais a sua utilização, o timing de utilização e todas as problemáticas relacionadas com ela. Com tudo isto, nunca atrasar a intubação é a mensagem final que vos deixo. E não sei se alguém quer fazer alguma questão. Obrigada, Ana. É realmente um tema muito importante. Quase todos nós já usamos essa técnica nos serviços onde trabalhamos e vamos continuar a usar, e por isso fazia todo sentido apresentarmos nestas sessões. Uhum. Não costuma haver propriamente perguntas, mas Okay. se alguém quiser, acho que neste momento não. Ok. O que tem vindo a ser é só
É só de ser considerações boas sobre a apresentação, não provavelmente aqui no bate-papo. Assim sendo, terminamos então a apresentação de hoje. Obrigada, Ana, mais uma vez. Ok. Lembrar-vos que a próxima sessão é na próxima quarta-feira sobre a RTS e uma boa noite a todos e aguardo-vos na quarta-feira. Obrigada. Ok. Tá, obrigada a todos por participarem. Obrigada, Ana. Stop share.